Estamos de volta com o último bloco do Política Cruzada, a gente discutindo a questão hídrica, a questão energética, e a gente focar agora um pouco mais em Uberlândia. Bom, no bloco passado o senhor fez tocou num ponto aqui que me alertou. Eu confesso ao senhor que eu ainda não havia pensado nisso, e os meus colegas de imprensa também não, porque eu não vi nenhuma reportagem sobre. O senhor falava sobre a captação que essa grande empresa de bebidas, fábrica de bebidas que veio para Uberlândia, vai fazer lá na usina de Miranda, né, da retirada de água. E a informação que eu sei, que eu tenho, é que ela vai fabricar essa bebida e tudo mais, e depois ela mesmo vai trabalhar, vai reutilizar essa água no sistema dela e depois vai devolver água tratada. Mas não foi feita nenhuma compensação, até onde eu sei. Para essa empresa não foi feito nenhum pedido de compensação desse uso, a não ser o que foi colocado na época do lançamento da empresa, a geração de empregos. Claro. O que ela poderia fazer, do ponto de vista do senhor, para a cidade de Uberlândia ou para o contexto aqui da região? Olha, de maneira geral, nós já temos implantado no Brasil a política de cobrança pelo uso da água. O setor energético já paga alguma coisa, o setor industrial também, o setor rural também paga, o setor de saneamento também paga alguma coisa. Mas é um valor simbólico praticamente, principalmente quando você pensa na produção que tem como matéria-prima a água. Quando tem a matéria-prima, a água, ela tem que se preocupar, por exemplo, em devolver. O que nós precisamos para ter água? Precisamos garantir infiltração de água nas áreas altas da bacia para alimentar o lençol freático, porque na época que não tem chuva, de onde sai a água? Sai do lençol freático. Então nós precisamos ter água no lençol freático. Então precisamos criar condições para isso. Para isso nós precisamos do quê? Cobertura vegetal. Precisamos de arborização nas áreas altas do nosso planalto e, consequentemente, a retenção, fazer com que as chuvas, quando caem, elas não vão direto para o rio, mas elas têm um tempo de maturação na superfície do relevo e, com isso, tem infiltração. A outra questão é a cobertura vegetal nas margens de rios. Nós precisamos recuperar as coberturas vegetais nas margens dos rios. Então, não custa que esses setores que vão usar uma água que é um bem público, no Brasil não tem água privada. A legislação brasileira é explícita. A água é um bem público. Se eu vou me apropriar da água, que é um bem público, para produzir a minha mercadoria, claro que eu tenho que devolver alguma coisa ou restituir alguma coisa. Pode ser em cobertura vegetal, pode ser em políticas de desenvolvimento que sejam um aprimoramento tecnológico para essas regiões, política de compensação, por exemplo, para recuperar áreas de biomas. Por exemplo, esse planalto que nós temos aqui entre Uberlândia e Uberaba, ele é um lugar de pousio das aves. As aves que migram, principalmente do hemisfério sul, elas no período mais frio, elas migram e pousam aqui nesse planalto. Só que cada vez mais elas têm menos cobertura vegetal para pousar. Acaba-se com isso. Acabaram praticamente com os nossos covoais. O que são os covoais? São essas áreas... Caixas naturais que... Caixas naturais de água da superfície que foram aplanadas para a produção rural. Eu assisti semana passada, junto com meus alunos, na beira da represa que serve para abastecimento de Uberlândia, a colocação de soja transgênica. Tem plantio de soja transgênica que vem até a beira da área de preservação permanente delimitada, que não está bem delimitada, mas está delimitada. Vem até ali o plantio de soja. E aí eu vejo, no mesmo dia, a borrefação de... defensivos, que eles chamam de defensivos, mas é defensivo para a produção deles. Mas veneno, soja transgênica, é veneno colocado ali, aqueles homens vestidos com aquelas roupas especiais, fazendo a distribuição desse veneno. E depois de algumas horas, cai uma tempestade que lavou aquilo tudo. Levou para onde? Levou para dentro da barragem. Provavelmente a água que nós estamos tomando hoje tenha resquício desse veneno. Exatamente. Então nós temos que pensar nesse modelo, quer dizer, um modelo em que cuida bem da água, que economiza energia e água, professor. Qual a sua opinião sobre isso, professor? Esse ponto, professor, que eu quero colocar aqui, já que o poder público tem que ter uma participação efetiva nisso e cobra da população a participação maior, por que os governantes não, por exemplo, não melhoram a iluminação pública de forma a utilizar lâmpadas que economizem? Na realidade, tem vários projetos para isso, da qual, cada vez mais tecnologicamente, a gente tem, por exemplo, lâmpadas para iluminação pública que gastam menos energia. São tecnologias que ainda têm um custo mais elevado, mas já é viável.
pouco tempo atrás, nós fizemos um ensaio para uma empresa testando lâmpadas de LED. Que seria equivalente às lâmpadas que se utilizam no sistema de iluminação pública, em que o consumo dessas lâmpadas era em torno de 5% das atuais lâmpadas. Consumia 5% do que se consome? Se consome nas lâmpadas. Você vê a economia que isso gera. Pois é. Para você ter ideia, a própria Eletrobras, quando o holding do sistema elétrico brasileiro, que fazia o papel da Agência Nacional de Energia, ela fez um programa que chama Procel. O que a gente vê do Procel é esse selo nos equipamentos eletrodomésticos, classificando A, B e C. O Procel, quando ele lançou com a seguinte ousadia. Eles queriam construir uma nova usina de Itaipu com investimento zero, fazendo com que a população comprasse equipamento, gastasse menos, que as indústrias investissem na produção dos equipamentos, gastando cada vez menos, tá? Então, e que o sistema de distribuição utilizasse uma metodologia que os condutores tivessem menos perda de energia. Então, isso tudo, se fosse adotando a política nacional, resultaria numa nova... Seria o equivalente se construísse uma nova Itaipu com gasto do poder público zero. E chegou-se a esse potencial? Não chegou a isso. Chegou mais ou menos, se chegou 40% foi muito. Porque que já é um avanço, né? É. Não tem que se considerar. Porque aí depois, politicamente, fez uma mudança geral no sistema elétrico. O Procel se manteve, mas trabalhando publicamente, de maneira mais genérica, dentro das indústrias. As indústrias são... Porque o custo energético na produção de qualquer bem é grande. Então as indústrias têm investido na melhoria desta produção para que ela tenha o retorno mais adequado nesse sentido. O senhor citou a energia fotovoltaica, conversando com o prefeito Gilmar e com o Gustavo Malagoli. Malagoni. Malagoni. Há uma ideia de se criar aqui em Uberlândia um grande parque com essa energia fotovoltaica para alimentar o sistema público. Porque o município assumiu o sistema agora aqui em Uberlândia, né? A energia pública, a iluminação pública, e já se fala também em utilizar o telhado da prefeitura para se colocar um sistema também que possa alimentar o prédio da prefeitura. O senhor acredita que iniciativas dessa natureza, essa iniciativa vai ter um bom resultado e iniciativas assim podem ajudar? Pela crise energética, principalmente elétrica, é uma alternativa muito forte. Porque se todas as edificações começassem a colocar a placa de aquisição fotovoltaica, ele poderia ter um consumo, ela gerar todo o consumo dela, só que a placa fotovoltaica só funcionaria durante a incidência do raio solar. Então existem no mundo hoje fotovoltaica, você gera a fotovoltaica, armazena essa energia num banco de bateria e quando não tem luz solar, continua utilizando. Pode-se ter uma política, como existe algumas empresas em Uberlândia que têm negociação com a concessionária de energia, o que ela não estiver utilizando, o que está sendo gerado, ela devolve para a concessionária. Então ela tem a medição do que ela consumiu, do que ela devolveu. E aí se faz a compensação financeira desse custo. Se todas as residências investissem nisso, e aí a China está fazendo um trabalho de pesquisa muito interessante, porque ela está reduzindo o custo dessas placas e a eficiência das placas cada vez mais elevando-se. Então vai chegar a um determinado ponto que é vantajoso todo mundo individualmente começar a investir nisso. O governo federal tem diversas obras que ele faz aí pelo PAC, e tem dentro do PAC a questão das moradias populares. Já tem lá uma placa que é para alimentar o chuveiro, né? Para utilizar a parte das... Que é a térmica, água. A energia térmica. Hein? Não daria para, por exemplo, essas moradias já saírem com esse sistema para alimentar toda a residência, que já seria uma forma também de desonerar o sistema elétrico do país? Seria uma grande possibilidade. Nos Estados Unidos, na região de Nevada, tem uma política governamental que toda residência tem que fazer uma geração de até em torno de 15, 20% do consumo dela por energia fotovoltaica. As novas edificações que iniciaram em torno de 2008 para cá já são obrigadas a que se faça isso. Então o Brasil podia adotar uma política mais ou menos equivalente a isso.
Esse assunto que a gente está discutindo, inclusive tem um defensor muito grande disso, eu preciso lembrar dele aqui, que é o professor Eduardo Macedo, lá da universidade, ele é ligado lá à reitoria, ele também discute muito essa questão e ele falou algo interessante, assim, que a gente foi até buscar e essa lei foi revogada, mas foi uma lei que foi criada no primeiro governo do então prefeito Adelmo Leão, que era colocar os hidrômetros separados nos prédios. Nos prédios, né? E depois essa lei foi revogada. Isso causou até uma revolta no professor, que a gente conversou muito e tal, e ele mandou agora um questionamento ao Ministério Público para saber por que se revogou, porque era uma iniciativa com o objetivo de fazer ele economizar. E em São Paulo, por exemplo, o vereador Aurélio Nomura, que é um amigo pessoal, ele apresentou um projeto de lei com essas características, foi aprovado. É claro que você tem dificuldade para implantar isso nos prédios onde já tem tempo de construção. Mas nos novos prédios, você pode perfeitamente fazer a medição individualizada por apartamento. Porque você tem, por exemplo, um pagamento de um valor único, né, através do condomínio, quando na verdade o consumo em cada residência é diferente. Ele é variado. Tem residência com pouca gente, que tem uma visão de escassez e portanto usa menos, e tem outros que jogam água fora e energia. Então essas questões precisam ser assim, individualizadas. No caso da energia, isso já tem, né? E a energia já é assim. Mas a água não, né? E a água pode perfeitamente passar por esse modelo. É interessante, é importante. Por isso que nós estávamos falando em políticas públicas. O professor estava falando, por exemplo, e você provocou o professor para tratar desse assunto, quer dizer, a questão dos conjuntos habitacionais. Você tem energia térmica, mas você pode pensar na fotovoltaica. Quer dizer, pode ter um centro ali de produção e de distribuição. E com isso você tem lugar para armazenar, inclusive espaços de armazenamento e, consequentemente, de distribuição naquele espaço. Isso é possível, né? E nós adotamos gradativamente políticas que não levam em conta essa importância, porque nós temos uma visão de abundância. O Brasil acha que nunca vai faltar nada, que aqui tudo é uma maravilha. É realmente, mas nós temos que cultivar para que continue sendo. Um dia vai acabar. Vai acabar. E aí? Olha, na questão da água, a quantidade de água não muda. A quantidade de água que nós temos é a mesma quantidade de água de milênios que se precipita. Só que tem uma coisa, ela pode migrar de lugar. Por exemplo, você tem a evaporação aqui, ou a evapotranspiração, aquela que sai também do vegetal, mas você não tem a garantia de que aquela precipitação vai acontecer no mesmo lugar. Porque você tem as massas de ar, você tem a circulação atmosférica, leva para outra bacia hidrográfica. E aí nós podemos ficar com menos água aqui. Nós já tivemos fases na Terra, por exemplo, na Amazônia, em que lá predominava um clima seco. Tanto é que era região de cerrado. Depois é que veio a cobertura vegetal florestal, que tem aproximadamente de 10 a 15 mil anos, não mais do que isso. A floresta amazônica tem esse tempo. Portanto, você tem variações ao longo da história da Terra de mudanças climáticas que já têm acontecido sistematicamente com elevação e abaixamento do nível do mar. Agora, aqui em Uberlândia, nós temos que pensar em algumas questões que são fundamentais. Primeiro, nós temos que ter uma política definida, clara, em relação ao cuidado com a questão dos recursos hídricos voltados ao tema ambiental. Então, a Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, de Uberlândia, tem que ser aparelhada, instrumentalizada para ter técnicos competentes, com boa formação, para ter pessoal de fiscalização treinado, para ir verificar, por exemplo, foi concedida uma outorga pela Supram para captação de água. Estão captando exatamente aquele número que foi definido? Aquela outorga ainda está valendo? Essa questão tem que ser feita, tem que ser tratada o município, embora seja de responsabilidade do Estado, mas o município tem que assumir, porque afinal de contas, uma parte disso pelo menos, porque vai se refletir sobre a vida dos nossos cidadãos. Então, a estrutura das nossas secretarias tem que estar adequada, tem que ter gente capacitada, treinada, competente para fazer esse tipo de trabalho. Segundo lugar, nós temos que ter uma política de reuso, de reaproveitamento da água. Água de esgoto pode ser perfeitamente tratada e, consequentemente, aproveitada em usos que não sejam tão nobres, né? Para regar quintal, para regar planta, para lavar carro, enfim, isso tem que estar definido na política. Nós temos que ter uma política de preservação dos nossos mananciais. Olha, de onde sai a água para abastecimento da cidade? Das duas microbacias. A bacia do Uberabinha e o Bom Jardim, que é afluente do rio Uberabinha pela margem esquerda. Esses rios e as suas nascentes têm que ser preservadas. Nós não podemos deixar para que usem da maneira como bem entendem.
Claro que nós não vamos aí estigmatizar ou jogar responsabilidade exclusivamente no setor rural, né, na produção e no agronegócio. Mas eles têm que obedecer normas, têm que obedecer leis. Sistematicamente eles dizem, não, nós fazemos, nós cuidamos, nós temos tecnologia, mas eu acabei de dizer que vão lançar veneno na beira da represa. E quem é que está controlando isso? Como é que se controla isso? Como é que o município tem responsabilidade em relação à saúde do seu morador? Porque, veja, a questão da água é questão de saúde pública. Nós precisamos de água em quantidade e de qualidade. Nós não podemos jogar veneno para o pessoal comer, para o pessoal beber. Esse é um ponto fundamental, que é o quê? O reaproveitamento, a questão da preservação dos mananciais. Temos que ter legislação, mas a legislação também não é suficiente. Se não houver um acompanhamento, fiscalização, garantia de que aquilo está sendo aplicado. Então nós temos que trabalhar conjuntamente, a universidade, vocês do setor da mídia, da imprensa, para que a gente tenha esses parâmetros sendo levados em conta. E aí cabe ao Poder Municipal chamar os produtores rurais sem a intenção de criminalizá-los. Porque nós também tivemos financiamento que se chamou Provárzia, que era para eles tirarem a água e plantarem nas áreas rurais. Era essa a política que tinha no período militar. Funcionou até na metade dos anos 80. Exatamente. Foi do período militar, mas entrou mais do que isso. Aí o que acontece? Nós temos que reorganizar esse processo. Não é? Reorganizar esse processo, e isso cabe ao poder público chamar para essa discussão junto com o Comitê de Bacia Hidrográfica. E eu estou aqui convidando a TV Paranaíba para participar conosco, da universidade, nesse projeto de preservação de mananciais. Vou fazer o compromisso, a TV vai participar, vou levar isso para a direção de jornalismo e nós vamos voltar aqui para falar sobre esse assunto numa outra oportunidade, porque o nosso tempo já estourou, já deu o que podia. O programa de hoje foi muito bom, agradeço demais a presença do senhor. Todo gosto. Do senhor também, professor, muito obrigado, foi muito esclarecedor e a gente vai voltar em uma outra oportunidade sobre esse tema aqui. Quero mais que você tenha um excelente domingo, uma excelente semana. A gente se encontra no domingo que vem. Até lá.